A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, alunos, professores, coordenadores da nossa escola dominical. Nós estamos aqui nesse primeiro momento para falarmos sobre a nossa revista da escola dominical deste quarto e último trimestre do ano de 2021, do Programa de Educação Cristã Continuada, PEC, aqui da Assembleia de Deus em Belém do Pará, que traz como tema, olha isto aqui, irmãos, Mateus, Jesus, Messias e Rei. Este é o tema da nossa revista do quarto trimestre, que é justamente sobre o Evangelho de Mateus. Olha quão importante nós termos esta revista em nosso acervo para aprendermos um pouco mais acerca deste evangelista que registrou tudo, ou quase tudo, se é que podemos assim dizer, acerca de Jesus. Então é importante que os irmãos acompanhem, a partir de agora, o estudo acerca do Evangelho de Mateus. Você tem nesse formato revista do professor, a revista do aluno e também, olha só, numa linguagem específica para os adolescentes. Tá? Que bênção, esta é a nossa revista da Escola Dominical do Programa de Educação Cristã Continuada, PEC. E nesse trimestre, que traz a temática sobre o Evangelho de Mateus, Jesus, Messias e Rei, nós temos aqui, para além do estudo destas lições, que eu vou aqui pontuar para os amados irmãos, alunos e professores da Escola Dominical, são 13 lições. E a primeira lição, ela vai falar justamente sobre a genealogia e o nascimento de Jesus. A segunda lição, batismo e tentação de Jesus. A terceira lição, o Sermão do Monte. Quarta lição, os milagres de Jesus. Quinta lição, a chamada para a obra. Sexta lição, a oposição e as parábolas de Jesus. Sétima lição, Jesus multiplica pães e anda sobre as águas. Oitava lição, a igreja, a transfiguração e o perdão. Nona lição, divórcio, riqueza e serviço. 10ª lição, entrada triunfal em Jerusalém. 11ª lição, o sermão profético. 12ª lição, o julgamento e a morte de Jesus. E encerrando com a 13ª lição, vamos abordar a ressurreição de Jesus e a grande comissão. É assim como subsídio para você que é professor de escola dominical, eu tenho aqui alguns livros que eu gostaria de apresentar a vocês, que muito auxiliará numa melhor compreensão. Claro, não podemos de forma alguma, e o objetivo também não é esse, a revista não substitui a Bíblia. Primeiramente você tem que ter a Bíblia. É o correto, o ideal é que antes que você inicie o estudo do Evangelho de Mateus em sua classe, tanto você leia, como também recomende aos seus alunos para que leiam todo o Evangelho de Mateus. Mesmo que você irá estudar os capítulos por parte em suas lições, mas é recomendável que todos nós façamos uma leitura dos 28 capítulos do Evangelho de Mateus. E a partir daí, eu quero apresentar a todos vocês alguns livros que servirão de apoio para uma melhor compreensão deste Evangelho que será estudado neste quarto trimestre de 2021 no Programa de Educação Cristã Continuada, o PEC, na nossa escola dominical. E eu tenho aqui, olha só, pastor Natalino das Neves, que eu tive a honra de conhecê-lo numa conferência de escola dominical. Ele publicou este livro, Seu Reino Não Terá Fim, que fala sobre a vida e a obra de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. É um livro que eu recomendo aos professores de escola dominical e também aos alunos, para uma melhor compreensão deste Evangelho de Mateus. Tá bom? Natalinos da Neve,
é mestre e doutor em teologia, e ele escreveu esta magnífica obra que eu recomendo aos irmãos sobre o Evangelho de Mateus. Ele é da editora CPAD, tá? Só para registrar aqui, editora CPAD, ok? Aí nós temos também alguns outros livros, por exemplo, da Vida Nova, série Cultura Bíblica, que é um comentário de Mateus, introdução e comentário, tá? Por este autor aqui. Eu recomendo também, é uma coletânea, tem um Novo Testamento, um Antigo Testamento, e esta aqui faz parte do Novo Testamento, introdução e comentário do Evangelho de Mateus, da editora Vida Nova. Também da Vida Nova nós temos este aqui, do Craig Blomberg, que é uma introdução aos Evangelhos. Aqui, além de Mateus, ele vai abordar Marcos, Lucas e João. E como nosso estudo da revista é sobre Mateus, este livro aqui também muito auxiliará os professores e alunos para uma melhor compreensão deste livro que está sendo estudado na nossa escola dominical. Introdução aos Evangelhos, uma pesquisa abrangente sobre Jesus e os 4 Evangelhos, da editora Vida Nova, Craig Blomberg, tá bom? Algumas lições nós vamos estar falando, por exemplo, sobre o Sermão do Monte. E um livro que eu recomendo aos amados alunos e professores, do pastor, olha só, este aqui, irmãos, comentário devocional do Sermão do Monte, pastor Jeremias do Couto. Ele escreveu Transparência da Vida Cristã, que é um comentário bíblico, doutrinário, teológico, acerca do Sermão da Montanha, tá bom? Baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Este livro aqui, irmãos, eu já tive a honra de ler ele, acredito que umas 3 vezes. É tremendo. Este livro aqui, é só você lendo para você entender o quanto isso aqui vale a pena você investir neste livro, porque ele faz uma abordagem, acerca do Sermão do Monte, tá bom? É um comentário devocional do Sermão do Monte, e eu recomendo, pastor Jeremias do Couto, também da editora CPAD. Em algumas lições também, a revista vai estar falando sobre as parábolas de Jesus, E este aqui é conhecido de alguns irmãos, na escola teológica da editora Vida, todas as parábolas da Bíblia, do Herbert Lucker, Este aqui eu recomendo aos irmãos, que faz uma abordagem também de todas as parábolas, não só do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento, principalmente aquelas que estão no Evangelho de Mateus. E tem esse clássico aqui também, Este livro aqui, irmãos, eu tive a oportunidade de ler ele todo, São 1187 páginas, compreendendo todas as parábolas de Jesus, um guia completo, foi publicado pela editora CPAD. Você vê isso aqui, são todos os capítulos que eu tive a oportunidade de ler, e eu li todo ele, tá? Vale a pena você ter esse material em mãos, que muito auxiliará os professores numa compreensão melhor do Evangelho de Mateus. Como ele vai tratar também sobre... E tem esse aqui também, ainda sobre parábolas, tem este aqui, Pregando as Parábolas, do Craig Blomberg, também da editora Vida Nova, tá? Então são um material riquíssimo que você deve ter no seu acervo, tá bom? E você sabe que a partir do capítulo 24, Mateus vai fazer uma abordagem escatológica sobre o sermão profético de Cristo. E este livro aqui, irmãos, do Lawrence Watson, Plano Divino através dos séculos, da editora CPAD, eu recomendo aos amados irmãos que adquiram este livro também para uma melhor compreensão desta temática escatológica que você encontra a partir do capítulo 24 no Evangelho de Mateus. Portanto, meus amados irmãos, amigos, professores, alunos da escola dominical, aí estão as indicações, é uma prévia, esse é o primeiro momento da nossa conversa,
sobre a importância de nós, antes de iniciarmos o estudo, na verdade, do Evangelho de Mateus pela revista da Escola Dominical, se faz necessário que nós tenhamos uma leitura prévia do Evangelho de Mateus, que está ali na Bíblia, no Novo Testamento. É o primeiro Evangelho de Mateus, faz parte daqueles evangelhos chamados sinóticos, os evangelhos que se harmonizam, Mateus, Marcos e Lucas. Então, no primeiro momento, é importante que os irmãos professores tenham o hábito da leitura, para que você possa desenvolver com mais eficiência o estudo bíblico em sala de aula. Nós sabemos que você, enquanto professor, deve entender que na sua classe você vai encontrar, de acordo com a Marlene de Lefebvre, no livro Estilos de Aprendizagem, 4 tipos de aprendizes. O aprendiz analítico, o aprendiz interativo, o aprendiz dinâmico e o aprendiz pragmático. Então, sabendo disso, nós devemos ter uma visão ampla, conhecer melhor o nosso alunado. Então, daí a importância de, quando você levar este conteúdo em sala de aula, você tenha, em primeiro lugar, uma consciência, uma ciência do conteúdo que você vai estar ministrando. Daí a importância de você ler todo o Evangelho de Mateus e procurar ler alguns livros que atuam nessa área, nessa linha de comentário bíblico do Evangelho de Mateus. E, com isso, você também ter essa percepção do alunado que você vai estar ministrando esta aula. Quem são os seus alunos? Qual o objetivo que você quer alcançar com estas lições que serão estudadas no 4º trimestre de 2021 na nossa revista da Escola Dominical, que é o Evangelho de Mateus? Então, é importante que você tenha também um conhecimento prévio acerca do evangelista Mateus. Quem era Mateus? Qual o objetivo da escrita de Mateus? Quem Mateus quer alcançar com o registro dos eventos de Jesus ali no Evangelho que leva o seu nome? Então é importante que tenhamos esse conhecimento prévio. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 3, versículo 13, bem-aventurado o varão que acha sabedoria, bem-aventurado o varão que adquire conhecimento. Então é importante que os senhores, as senhoras, professores, coordenadores, alunos, tenham uma prévia do Evangelho de Mateus, não só a partir do que a Bíblia registra, mas de alguns livros que tecem comentário acerca deste Evangelho. Tá bom? Pesquisem, estudem, leiam bastante, porque a leitura facilita numa melhor compreensão, inclusive, na hora de você fazer a abordagem do seu conteúdo que está sendo estudado. Tá bom? Então, nesse trimestre, como eu havia dito, Mateus é o Evangelho que vai estar sendo estudado durante esse trimestre nas nossas escolas bíblicas dominical da revista do Programa de Educação Cristã Continuada PEC da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Uma revista que não só está aqui no Pará, mas que já abrange alguns estados do Brasil, e você tem a oportunidade de adquirir este livro através do site, a revista, os livros da autora, dos autores que trabalharam na confecção desta revista, tá bom? Então veja só, é importante que você conheça os destinatários, Você sabe que os sinóticos, todos eles, Mateus, Marcos e Lucas, eles escrevem para um determinado povo. Por exemplo, Mateus escreve pensando nos judeus, ele apresenta Jesus como rei. Marcos, ao escrever o seu evangelho, pensa nos romanos, portanto ele apresenta Jesus como servo. Lucas, ao escrever o Evangelho, vai pensar nos gentios, nos gregos. Ele apresenta Jesus como filho do homem. E aí você tem o último Evangelho, que é João, que vai falar sobre a dupla natureza de Cristo, a humana e a divina, claro, com ênfase na natureza divina de Cristo. Mas os 3 primeiros são os chamados sinóticos. E dentre esses sinóticos, o estudo da nossa revista desse trimestre é o Evangelho de Mateus. Portanto, é importante, mais uma vez, parece ser redundante, mas é importante que vocês leiam primeiramente o Evangelho de Mateus. Leiam toda a revista. Você que é professor, faça uma leitura de todas as lições, as 13 lições. Isso é uma forma de você estar mais familiarizado com aquilo que você vai estar abordando em sala de aula, tá bom? Então você vê que nós temos aqui
todo um planejamento, né? Um plano de aula, um plano de ensino, né? Que possibilitará você, professor, a uma melhor condução do ensino em sala de aula. Então vejam só, já passou a primeira lição, já abordamos a segunda lição e vem aí a terceira lição, que vai falar justamente sobre o Sermão do Monte. E eu mais uma vez quero recomendar este livro aos irmãos, tá? A Transparência da Vida Cristã, do pastor Jeremias do Couto, é um comentário devocional acerca do Sermão do Monte, que é a próxima lição, e eu vou estar fazendo um vídeo sobre esta lição específico da terceira lição, o Sermão do Monte, tá bom? Por hora, nossa conversa inicial é esta, nesse primeiro vídeo, a apresentação da revista, a indicação de livros e uma conversa pedagógica com os professores no sentido de orientá-los, né, de vocês tornarem-se mais dinâmicos, criativos, mesmo aqueles que ainda não têm todos os recursos necessários, para uma melhor condução da aula, mas você, se tiver um bom conteúdo, familiarizado com o conteúdo, a aula expositiva tem a sua relevância, desde que esta aula seja uma aula também interativa. Interage com seus alunos, converse com seus alunos, provoque em seus alunos uma participação na sua aula, né? O termo ensinagem tem tudo a ver com isso, essa proximidade entre professor e aluno, essa troca de conhecimento. Ela é importante que isso aconteça. Então, só o professor que fala, né? Só o professor que coloca a sua opinião, expressa seu posicionamento, esse tempo já passou. Então, provoque nos alunos essa participação. O Evangelho de João é um livro que proporciona essa interação. Lembre que eu falei para vocês dos 4 tipos de aprendizes? Vamos recapitular: analítico, tá? O interativo, o dinâmico e o pragmático. E esses são os estilos de aprendizagem que foram apresentados pela Marlene Lefebvre, um livro que foi publicado pela editora CPAD, Estilos de Aprendizagem. Muito bom, eu recomendo este livro aos professores da Marlene Lefebvre, né? Na próxima aula, vou apresentar este livro para vocês. Ele está ali na estante, que é da Escola Bíblica. Eu tenho tanto métodos criativos de ensino da mesma autora, como estilos de aprendizagem também da mesma autora, tá bom? Então, uma boa aula a todos os irmãos, professores, alunos da Escola Dominical. Virão outros vídeos, tá? Com uma melhor apresentação. Vamos entrar diretamente na lição, mas eu gostaria que você compartilhasse, tá bom? Deste primeiro momento, dessa nossa primeira conversa, nosso primeiro contato, da importância que é o estudo bíblico do Evangelho de Mateus, que vai realmente nos trazer um conhecimento, um clareamento a mais acerca da vida e a obra de Jesus Cristo, tá bom? Leia todo o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, procure ler esses livros que eu indiquei aqui, tá? E leia toda a revista, para você ter uma melhor compreensão de toda a revista que vai ser estudada nesse trimestre, tá bom? Evangelho de Mateus é o tema da nossa revista da Escola Dominical, do Programa de Educação Cristã Continuada PEC, da Assembleia de Deus em Belém do Pará, e uma revista que já está praticamente em todo o Brasil, tá? E eu faço parte da equipe editorial que escreve as revistas da Escola Dominical, tá bom? Para quem não me conhece, sou Ananias Rocha, tá? Atuo aqui na coordenação de Escola Dominical, professor de Escola Dominical, coordenador e professor de curso teológico, e estou aqui à disposição para que possamos juntos trocarmos essas experiências, conhecimento, para uma melhor condução em nossas aulas a partir desse 4º trimestre na revista da Escola Dominical, tá bom? Evangelho de Mateus, estudem, leiam e aprendam. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe. Minha oração é que Deus capacite os professores, dê discernimento e sabedoria a todos os alunos, para que todos possam juntos trabalhar nesse sentido de aprendermos uns com os outros, tá bom? Esta é a nossa missão, tá? Como eu sempre tenho dito, né? Ir, pregar, evangelizar, ensinar e fazer discípulos. Que Deus em Cristo nos abençoe.
Amém.